Está no ar o 42º episódio do As Suas Marcas Podcast com mais 195 metros. Chegaremos numa maratona, Guilherme Curtis. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? 42 episódios depois, parecemos como se fosse o primeiro. Exatamente, sem nenhum processo, já estamos no lucro. Sem nenhum patrocinador também, daí não estamos tanto no lucro. Mas seguimos aqui e tudo certo, sobrevivendo aí com os treinos mais pesados. Por isso, hoje vai sair no horário, né? Só nós nos atrasamos um pouco para gravar, mas tudo certo, mas me desculpem aí que eu tô sobrevivendo hoje. Eu ia ter que Somos treinar depois de dois. tarde ainda. Mas vamos que vamos, vamos lá. Vamos aos objetivos Somos, ainda do somos restinho do dois ano. sobreviventes. Somos dois sobreviventes deste. Eu, depois da prova desse domingo, fiquei destruído, fiquei mal. E tô meio que uma gripe, meio que ranhento aqui, tá feia a coisa, a voz tá mais sensual do que o normal. Mas estamos aqui gravando, mas me conte o que tu fez de bom de treino hoje. Eu tô. É tudo sigiloso, né, cara? Meu Strava é trancado, Ah, hum, mas estamos aí fazendo algumas mudanças, adaptações. Né? Eu sou um cara que eu venho de provas, por exemplo, eu descobri o atletismo, né, no colégio, na escola, e aí participava dos JERGs, que é os Jogos das Escolas Públicas aqui do Rio Grande do Sul, as provas de 100 e 200. Então eu sou um cara que vim de provas, né, mais velozes e não sou um cara com uma característica tanto de resistência. E aí isso que a gente está trabalhando agora para fazer algumas mudanças. Estamos aí fazendo um período de adaptação e para mim é muito difícil, sabe, fazer treinos mais longos. Embora corra um 5.000 legal, né, tenha um 10.000 para 30, mas o em cima é um negócio que eu sofro muito nos treinos. Tipo, fazer um treino, vamos dizer assim, um tiro de 3.000, um tiro de 2.000, um tiro de 1.000, vamos supor. Já, cara, é um treino muito difícil pra mim. Mesmo que seja num ritmo não tão forte. E esses treinos mais longos acabam me desgastando e eu preciso adaptar. E a gente tá fazendo isso nesse período. E trabalhar em cima da minha dificuldade. Mas isso é muito difícil, né? Tu sair da zona de conforto. Hoje tá na moda, né? Isso, mas é realmente isso, né? Porque alguns treinos mais até assim, treinos muito intensos, que é o que eu fiz a vida inteira para correr 800 até 1.500, a gente eu já tô acostumado, né? Então, por exemplo, até esses dias tu me mandou um vídeo da Kelly Hodgson do 800 falando, né, dos tiros de 500. Eu tenho uma sessão de 500 que é 3 ou 4 tiros de 500, vamos dizer, num pace de 2,20, para as pessoas entenderem melhor. Na pista de terra, com sapatilha e tal, mas que é um treino que eu sei que eu vou morrer, assim, tipo, e é um negócio que já tô acostumado, tu já sabe o que tu vai passar. E esses treinos mais longos pra mim, hoje eu fiz 7 tiros de 1.000. É um negócio que eu ainda não tô tão adaptado, sabe? Embora seja um ritmo confortável, assim, mas vai minando, sabe? Com a pausa e tal. E aí tô tendo que descansar muito mais do que eu descanso, porque o sono, que nem a gente falou no último episódio, né? O sono é fundamental, ainda mais fazendo um volume maior que eu tô acostumado. Acaba que o cara fica em uns trapos, assim, tamo indo, adaptando e pensando na temporada do ano que vem, principalmente. E o domingão aí? Rolou a provinha? Conte pra nós. teve uma prova da Centauro aqui, Centauro Desbrava. É uma prova que tá no Brasil inteiro acontecendo, uma prova bem bacana mesmo, assim. Não tinha muita gente, acho que tinha umas 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas ali participando só da prova, até porque tinham 3 provas e uma caminhada no domingo aqui em Porto Alegre. Então, né, tiveram muitas provas aqui acontecendo ao mesmo tempo. E tinha uma prova só feminina, tinha uma prova do servidor público, tinha essa Desbrava e tinha mais a caminhada das vitoriosas também, que tudo aconteceu no domingão. Então, tava bem movimentada, a prova tava foi engraçado que a gente começou a aquecer ali, daí começou a ver um, ver outro ali, né? A gente se conhece ali, a galera que corre um pouquinho mais rápido. Daí daqui a pouco a gente olhou e falou: Ih, hoje vai ter que fazer força, porque senão não vai dar para subir no pódio. A prova foi boa, apesar de. E uma coisa que eu não sei o que tu pensa sobre isso, acho que é até um tema legal de se abordar, porque assim, geralmente as provas elas divulgam o percurso com antecedência, né?
Mas e tu é um cara que eu sei que adora olhar percurso, ver o percurso, estudar o percurso, olhar se está disponível e tal, conhecer bem o percurso. Eu, pelo contrário, eu prefiro não saber o percurso, eu prefiro não olhar o percurso, eu prefiro ir lá e ser surpreendido com o que vai acontecendo no dia da prova. E só que dessa vez eu não sei por que eu olhei o percurso. Eu fui olhar o percurso, estava divulgado no site ali e tal, estava tudo bonitinho. E aí claro que não é uma prova oficial, se fosse uma prova oficial no sentido de medição, aferição, não poderia ter tido essa mudança, né? Se tivesse selo, alguma coisa nesse sentido. Mas, pô, quando a prova largou, ela dobrou uma esquina bem antes do que ela deveria, entre aspas, pelo mapa, assim, ela deveria ter dobrado. E aí eu, tipo, olhei assim e falei, mas será que nós erramos o percurso? Será que nós vamos correr menos? Será que nós vamos correr mais? Tipo, bater uma insegurança, assim, quando a gente estava no início da prova. E aí depois também, no final da prova, pelo mapa, eu gosto muito de subida, né? Eu gosto muito de subir. E quando tava ali do 3 para o 4, a ideia, né, no mapa é que tinha uma subida muito longa, sabe? Era uma subida que ela começava numa parte, subia mais um pouquinho, e aí depois descia para terminar o último 1000 a descer, assim. E aí eu, né, mentalmente, assim, durante a prova, pensei, cara, vou até a metade dessa subida aqui atrás dos caras, da metade para lá eu vou fazer mais força para sair junto no final da subida, né? Tipo assim, esquematizei aquilo na cabeça, assim, né? Se fosse acontecer, se não ia, não sei, mas foi o que eu pensei em fazer, assim. Eu tava ali, sei lá, uns 20, 30 metros atrás dos caras, e aí começou a subir, 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 e aí eu vi que em vez de pegar para a direita, que seria a melhor tangente, os guri começaram a dobrar para a esquerda. E eu pensei, pô, se eles estão indo para a esquerda, melhor para mim, né? Porque eles vão errar a tangente, vou correr um pouquinho menos que eles ali. Daí quando chegou lá em cima da subida, ela não foi para outra subida, ela simplesmente desceu direto. E aí me quebrou as duas pernas daí, né? Porque eu não consegui ver mais nada. E aí tipo, fiz muita força no último 1000, mas não consegui chegar no gurizão que ganhou. Acho que é Henrique o nome dele. Mas foi uma boa prova, assim, uma prova pesada, que é diferente aqui em Porto Alegre, uma prova que não tem muito, né, tem bastante subida. Corri ali média, não deu 5 km também a prova, deu um pouquinho menos. Deu ali, corri média de 13,20, 13,21, acho, por quilômetro. Mas foi uma prova bem dura, assim, uma coisa que a gente não está acostumado aqui em Porto Alegre a participar. E eu adoro aquele percurso ali, o que seria o percurso, né, original. Eu gosto muito daquele percurso. Mas foi legal, foi o segundo colocado, ganhei uma garrafa da Stanley, muito bonita a garrafa da Stanley. Uh, Ganhei R$ 390 para gastar na Centauro. E ganhei também. O que mais que eu ganhei? O troféu era bem bonito também, um troféu bem, bem diferente. Tem mais alguma coisa que eu ganhei que eu não lembro o que era, mas eu ganhei. Ganhei uma caixa de bebidas lácteas, que eu não gosto de tomar, mas tinha ali umas bebidas proteicas e tal, dei para minha mãe. Mas ganhei uns negocinhos, bastante coisa. Tinha mais uma coisa, uma sacola, umas coisas também, eu não lembro o que era, mas ganhei bastante coisa no final de semana. E não deu confusão nessa prova, pelo menos, né? Ninguém se arrumou confusão por aqui. Eu vou evitar esse assunto, né? Aqui na minha cidade tá muito em voga essa pauta. Eu evito me envolver. Estou em cima do muro. Em cima do muro não, né? Tenho minha opinião, mas evito transmiti-la em público. Mas é um pouco lamentável, né? A questão de. Ao mesmo tempo que a corrida se popularizou, eu acho que as pessoas, elas, como competidoras, elas só transferem aquilo que elas são como pessoas, né? O caráter da pessoa e tal. E eu sempre digo, a gente que é profissional, que vive disso, cara, a gente se dá bem com todos os atletas. É óbvio que existem atletas que a gente não tem uma afinidade. Cara, eu tenho alguns atletas que eu corro contra, que eu não tenho, assim, não sou amigo. Mas não sou inimigo, cara. E perco e ganho, e a vida segue. E óbvio que eu, quando perco, quero ganhar deles. E quando eu ganho, eles querem ganhar de mim. Isso é do esporte. Mas a questão de, né, passar do ponto, eu acho muito lamentável, assim, porque o esporte, os princípios são outros, né? A gente luta tanto pro esporte, tá na escola, para as crianças praticarem, justamente para aprender isso. E ganhar e perder faz parte. E para as pessoas que realmente querem ganhar, né, saberem que não existe um atalho, que tem que treinar e é simples, né? É simples a questão de ir atrás dos objetivos
de uma só maneira, né? Não existe um atalho, não existe uma maneira mais fácil, mas sim aquela maneira certa. É meio complicado, né? Depois de tantos anos já correndo e tal, agora tá vendo algumas atitudes meio lamentáveis que acontecem, né? A gente vê, não emitindo aqui um juízo de valor, mas esses dias um vídeo que viralizou de uma mulher fazendo uma curva e não sei se de propósito ou não, mas caiu ali um gradil, né, que machucou a outra atleta que estava atrás. Cada vez mais a gente vê, né, algumas atitudes assim das pessoas, atitudes meio reprováveis, né? Então a gente sabe, não pode um atleta puxar, né, um homem às vezes puxar a mulher, se não tá inscrito e tal, aí a gente vê tantas vezes. A bicicleta a gente vê tantas vezes as pessoas ali usando, mesmo sabendo que não pode. As pessoas às vezes elas querem ganhar a qualquer preço, né? E isso é um pouco, bem estranho, né, a gente perceber isso, porque nos primórdios lá que a gente corria bastante anos atrás, as pessoas, pô, se inscreviam até na hora às vezes, só queriam correr e tinha medalha, não tinha, tinha kit, não tinha, nem tinha kit, né? Tu sabe, a maioria das corridas tu ia lá, se inscrevia, tinha um papelzinho atrás do número de peito, tu tirava aquele papel, botava num espeto quando chegava, e a classificação era daquele jeito, né? Aí depois que foi se aperfeiçoando, né? O Paulinho ali, o pai dele foi um dos primeiros ali com os chips e tal. Mas era raiz, né? Eu corri algumas provas raiz, assim, que não tinha toda essa tecnologia, né? Hoje a gente vê que a corrida se transformou muito. E o kit. A pessoa corre mais pelo kit do que por qualquer outra coisa, né? Assim, ela quer saber se o kit é bom, se a medalha é bonita. Que são coisas que nós, eu não sei se nós, a gente pensa assim porque. Talvez a gente tá errado, né? Mas porque a gente veio, né, de um tempo que isso não tinha, que a gente não se preocupava com isso, que a gente simplesmente corria para, às vezes, fazer uma marca legal, para ganhar a prova, para medalhar na prova, para pegar um pódio. Era outro objetivo, né? E hoje a gente vê que está um pouco distorcido isso, que a maioria das pessoas corre mais pensando no kit. A gente vê, por exemplo, Maratona de Porto Alegre, né, que é um caso. Cara, as pessoas sei, mas, porque eu paguei R$ 200 e a camiseta eu não gostei da cor, a pessoa critica, sabe? Negócio que eu fico meio, né, a gente fica um pouco assim, putz, mas que isso, né? A cor da camiseta vai agradar um, não vai agradar outro. E aí a rede social ela dá essa voz para as pessoas que a gente vê, né? Eu até comentei com o Paulinho lá na época da maratona, e aí o Paulinho, que tinha algumas pessoas criticando, né, o kit, a camiseta principalmente, o Paulinho falando, cara, é meia dúzia de gente que tá na rede social e 90%, 95% das pessoas que estão aqui não falaram nada, estão achando linda a camiseta. E a gente às vezes se deixar influenciar pela opinião da rede social, né? Porque na rede social normalmente as pessoas só que não gostam que elas vão se manifestar, né? Os que gostam nem vão falar nada. E então tá um pouco, eu vejo que muitas coisas na corrida, assim, como ela cresceu tanto, meio desenfreadamente, acabou se perdendo, principalmente esses princípios, né, que a gente trouxe. Eu trago lá da escola, né, aprendi, né, como a questão dos princípios do esporte mesmo. O Paulinho também, sei que pratica há muito tempo. A gente vê que hoje algumas pessoas caem de paraquedas e acabam fazendo coisas que não deveriam na corrida, acham que estão certos, e aí, né, confusões estão aparecendo, brigas, coisas que a gente, é bem lamentável, assim, ver que essas coisas estão acontecendo cada vez mais no mundo da corrida, que deveria ser o oposto, né? Deveria ser o exemplo, né, para todo mundo que corre, principalmente para as pessoas mais jovens, para as crianças, que às vezes nos acompanham e nos admiram, né? A gente tem que ser o exemplo, eu acho, tanto na pista quanto fora dela. Eu acho que isso é um exemplo bem. Eu acho que tem algumas coisas na competição, durante o período da competição ali, que acontecem. Um toque, estratégias, cozinhar. Tipo assim, cada um usa a estratégia que bem entender, que acha que vai ser melhor para ganhar a prova. Que nem eu disse, né? Tipo, antes ali, tava contando da prova de domingo, minha estratégia foi pro espaço quando as coisas mudaram. Eu vou sentar e chorar? Não, eu tentei fazer com mais força do que eu podia fazer naquele momento. Só que eu acho que é uma coisa bem legal, assim, ontem eu estava até conversando com alguns alunos no treino da noite,
sobre essa questão, assim, né, dessa amizade e a diferença entre a amizade, ou respeito e a competição, né? Porque, por exemplo, que nem eu brinquei ali antes da prova largar, tava todo mundo ali junto conversando, falando, vamos ter que fazer força, vamos ter que fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Tava todo mundo amigo, né? Ali, todas as pessoas que estavam ali, eu tirando um que outro, assim, todos eu considero pessoas amigas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivo muito bem. Alguns eu não conhecia de fato, mas a grande maioria ali eu conheci, me dou super bem. E aí a gente sempre brinca, né, cara, que durante a competição, se o cara cair na minha frente, eu vou passar por cima dele, azar dele, sabe? Se ele estiver ali e nós estiver disputando, eu vou fazer de tudo dentro da regra para ganhar dele, sabe? E, cara, só que depois que cruza a linha de chegada, o primeiro chegou, me esperou, a gente se abraçou, eu esperei o cara que foi terceiro a gente chegar, se abraçou, aí em cima do pódio a mesma coisa, todo mundo se abraçou, todo mundo, né, confraternizou junto ali, porque assim, alguém ganhou, alguém perdeu, alguém foi segundo, foi terceiro, foi quarto, mas, cara, o respeito, a amizade, ela continua da mesma forma, é durante ali os 16 minutos de competição, 17 minutos de competição, que existiu uma rivalidade, terminou a prova, tá tudo certo, entendeu? Tipo, tá tudo ok, tá todo mundo feliz, dando risada antes de subir no pódio, os guri que correram 10 quilômetros, que às vezes foram adversários, por exemplo, o Gabriel, que ganhou a semana passada a corrida do Bob Esponja, me ganhou, daí essa vez ele ganhou 10, eu corri os 5, nós tava lá dando risada junto também, então assim, tem algumas questões que a galera tem que entender que, cara, competição é uma coisa, e eu sou um cara que eu sou um defensor de não chegar de mão dada, eu sou um defensor de não rachar premiação, eu sou um defensor de, tipo assim, ó, de na hora da competição tem que entregar tudo que tu tem para entregar ali, tu não pode, né, te eximir de competir durante aquele momento. Mas depois que a prova acaba, depois que as coisas terminam, tudo tem que ser normalizado, todo mundo tem que ser parceiro, todo mundo tem que se ajudar. Quantas vezes a gente treina junto com os nossos adversários, inclusive, então assim, um ajuda o outro num treino mais difícil. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a rivalidade ela tem que acontecer durante os minutos da competição e depois tá todo mundo sendo amigo. Mas. Até porque cara, nosso maior adversário somos nós mesmos, né? Porque se a gente tá bem em forma, tá em uma boa forma, tá correndo pra caramba e tiver no nível superior dos outros, a gente vai ganhar a prova, né? A gente vai fazer um baita tempo. Então depende mais de nós do que dos outros. É que nem nesse mesmo vídeo que tu mandou da Kelly, ela fala. Eu acho que não foi no mesmo vídeo, mas eu vi o vídeo dela nesse mesmo podcast. Que ela fala que ela, no Mundial, traçou uma estratégia e tal, que ela achou que ia dar certo. Mas assim como ela traça uma estratégia, as outras 7 que estão na final também traçam uma estratégia, e muitas vezes a estratégia é ganhar dela, sabe? Então é isso, cada um tem sua estratégia, mas, cara, o maior adversário de nós somos nós mesmos, né? É o dia a dia, o treino, a preparação. E não é o coleguinha, quem tá na pista, que é o nosso adversário, né? A pessoa tá correndo também querendo fazer o melhor, mas se a pessoa tiver em uma grande forma, faz o seu, dá o seu melhor e a vitória é uma consequência. Eu acho dessa forma. Quantas vezes eu corri para fazer a minha melhor marca consequentemente venci uma prova, né? Então são consequências que tá bem treinado para correr uma maratona. Pô, se você correr uma boa marca e consequentemente ficar entre os 5, 10, 20, né, isso vai ser de bom grado, mas não tem que pensar que o teu adversário ali treinar para vencer uma pessoa. Acho que tem que treinar para se vencer, para alcançar os objetivos pessoais, né? Esse que é o principal. Exatamente, exatamente. Mas, querendo trazer, nós tivemos alguns dos nossos ouvintes aí que falaram um pouco sobre, né, ser o episódio 42, e a gente também prometeu alguns assuntos no episódio anterior, né? Falando um pouquinho sobre influencers, sobre algumas coisas que acontecem, né, no dia a dia. E eu queria trazer, falando um pouco de maratona, e também já entrando nesse assunto que a gente deixou pendente da semana passada, que eu estava um pouco mais nervoso, talvez, na semana passada, talvez essa semana já tenha me conseguido me, me acalmar um pouquinho. Mas é a questão. O atleta americano, Conor Mantz, que bateu o recorde americano na maratona de Chicago, ele fez um post, não foi ele que fez o post, na verdade, é sobre ele, mas não foi ele que fez o post. Foi a Citius Mag que fez um post sobre isso, porque ele
a maioria das pessoas que corre, né, a gente já sempre bate nessa tecla. As pessoas que correm maratona, principalmente Chicago, né, tem um desvio ali do GPS, né, com relação à prova real, né, do que acontece no evento, a distância, né, do evento. E aí o Conor Mendes, ele fez um negócio que eu acho muito legal, um negócio que quero fazer na minha próxima maratona, que é a questão de tu usar o lap do relógio, né, para bater, que é usar o lap do relógio, né, para bater o 1000 a 1000, para bater o quilômetro a quilômetro da prova, nas placas de quilômetro, né, que estão colocadas durante a prova, porque assim, sei lá, dá uns 40 metros de diferença a cada quilômetro, geralmente numa maratona, 40, 50 metros de diferença, isso no final dá um somatório muito grande, né, nos GPS, etc. E aí o Conor Mendes, ele fez isso, ele bateu, né, o 1000 a 1000 das placas, milha a milha, na verdade, né, nos Estados Unidos eles usam milha, e aí ele postou, né, o Sitius Mag postou o comparativo dele no Strava para o comparativo dele no lap manual de volta a volta na durante a prova. Então, assim, a primeira milha dele, segundo o Strava, 3,57, tá? E segundo o lap manual dele, 4,30. Então, assim, Caraca. foram 33 segundos de diferença na primeira milha que ele correu a prova. Tá, eu sei que muita gente vai me dizer que, Chicago, todo mundo sabe que não funciona o GPS, tal, por causa dos prédios, blá, 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 blá. Mas isso não funciona só para Chicago, né? Funciona para todas as provas. E aí tu vai fazer um comparativo, ó. Segunda milha, 4,9 no Strava, 4,41 no manual. Aí a terceira milha, 4,42 no manual e 4,54 no Strava. Então, assim, se tu for olhando, tá, milha a milha, ele teve aqui até 2 milhas, a quarta e a quinta milha, e a oitava e a nona milha que ele acabou batendo o lap junto, né? Ele esqueceu de dar o lap ali entre as duas e acabou botando o lap junto. Mas tem todas as milhas dele, né? Elas variam ali 4,45 a 4,50 na grande maioria. Algumas ele corre 4,42, algumas ele corre 4,52, 4,53, mas essa é a média que ele correu as milhas dele. E no Strava, cara, tu vai olhar assim, ó, é completamente diferente. A última milha dele, por exemplo, deu 5 cravado no Strava e deu 4,46, né, no lap manual dele, os últimos 200 metros, né, os 220 metros que deu no lap manual dele, que já do 195 já deu ali 25 metros de diferença, né, no lap manual, deu 1 minuto e 2, e no Strava ali deu 300 metros numa milha para 4,38. Então, assim, é só para a galera ter essa noção de que a gente não pode ficar se baseando no Strava, ficar se baseando no que aparece ali durante o treino, por exemplo, durante a competição, principalmente se é uma prova oficial. Esses dias até um cara me mandou uma mensagem falando, eu falei, né, que a prova da semana passada tinha dado um pouquinho mais e tal. Daí o cara me falou assim: como é que o cara. Eu critiquei alguma coisa sobre isso das pessoas que pausam o relógio antes, que acham que a prova não oficial, né, comemoram o RP e tal. E aí o cara mandou uma mensagem: mas tipo, o que adianta? A maioria das provas não são oficiais. Então, quando eu corro a prova, ela tem menos distância, eu fico correndo o resto que falta para fechar os 5 km do meu relógio. Cara, não, cara! Não, se tu tem condições de correr mais do que antes da prova, tu não entregou tudo que tu podia entregar durante a prova, sabe? Tipo assim, a prova é do pórtico ao pórtico, independente do que marque no teu relógio, do que marque no teu Strava. Tipo, eu ia bater meu RP e não bati, não bateu, ponto, acabou, não bateu o teu RP. Simples assim, não tinha distância, não era uma prova oficial. Então, e até tem alguns posts que me incomodaram bastante, assim, na semana, até pós-meia do mercado ali, tu acaba vendo umas coisas que, tipo assim, e aí mais uma vez a gente cai, né, na pauta das influencers de corrida, né, que, por vezes é uma coisa que, cara, me entristece muito como profissional da área, me entristece muito como alguém que briga pela regra, briga por melhorar os seus alunos, por fazer os alunos entender, por usar uma progressão lógica para que as pessoas entendam primeiramente o treinamento, entendam também as regras, saibam o que estão fazendo, sabe?
tente voltar para o que a gente busca no atletismo, como é o atletismo, né? A corrida de rua, ela faz parte, é uma modalidade do atletismo. Então, a gente tem que trazer essas pessoas não para entender a pista, para entender como funciona as provas curtas, para botar essas pessoas para fazer tiro na pista. E aí eu vi, né, posts de pessoas que correram a prova, que correram algumas outras provas, que, cara, tu entra no Strava da pessoa e tá lá a meia maratona, por exemplo, ou uma maratona que seja, 42.195 metros e o relógio pausado. Aí tu entra no mapa, o mapa tá, não tem o começo, não tem o fim da prova, não tá de pórtico a pórtico, tá ali marcado a pessoa. Como que a pessoa pausa o relógio antes de chegar no pórtico de chegada? E aí, por vezes, tem 3, 4 minutos de diferença do tempo real de competição dela em uma prova oficial, uma prova medida e aferida. Ah, mas o relógio pegou a tangente. Não, não, tá errado. O relógio tá errado. Então, assim, cara, eu vejo as pessoas postando como se fossem, ah, melhorei meu recorde pessoal por 20 segundos na meia maratona. Aí tu entra no resultado lá e não é isso, não aconteceu isso. Tu tá mentindo e são pessoas com 10, 20, 30, 50, 100 mil seguidores, sabe? Tu fica assistindo essas coisas, vendo eles motivarem pessoas, vendo as pessoas achando que eles correm aquilo que eles não correm, sabe? E isso causa um monte de situações bizarras. Teve blogueiro pegando patinete para fazer treino. Teve blogueiro, sabe, porra, para mostrar que correu, ao invés de correr a 5:50, correu a 5:20. Porra, pelo amor de Deus, sabe? É umas coisas que tu vai vendo assim na rede social que vai dando nojo de estar junto de ser o mesmo esporte que eu pratico, o esporte que eu tô toda semana ali, todo dia, na redenção, dando volta e volta e volta e volta para vir uma pessoa que vai influenciar pessoas fazendo uma coisa completamente errada, completamente. Cara, é um negócio que eu não sei nem como pautar assim o que eu sinto com essas pessoas que, cara, usam a rede social para se vangloriar por algo que elas não fizeram. Tipo, não fizeram aquilo. Como é que tu vai dizer que tu fez o troço que tu não fez? Então, assim, e aquilo que tu disse lá no começo, então agora eu volto dizendo que eu acho que a corrida ela só mostra quem a pessoa ela é de verdade na vida real dela, né? Uma pessoa que mente o seu tempo no Strava é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que não paga uma conta, que é uma pessoa que daqui a pouco, sabe, não ajuda um velhinho a atravessar a rua, é uma pessoa que não levanta para o idoso sentar no ônibus. Eu acho que essa pessoa, uma pessoa dessa, ela não pode me influenciar. As pessoas têm que ter, sabe, entender que aquilo ali não pode te influenciar porque tá errado. Vai buscar entender, vai buscar aprender, vai buscar pessoas que realmente saibam do que estão falando e não influencers que não sabem absolutamente nada. E eu não estou julgando todos os influencers, tem influencers maravilhosos, pessoas que influenciam de verdade, que não são atletas, mas que ajudam, que fazem o esporte crescer, que fazem tudo de uma maneira adequada, de uma maneira dentro da regra, sabe? E aí tu vê blogueiro tomando droga, blogueiro tomando, sabe? É complicado. E aí divulgando isso como se fosse uma coisa legal. Sabe, eu vi uma matéria hoje que dizia que a China quer regulamentar isso e pessoas que não são profissionais da área não poderiam estar falando sobre o tema. E eu acho excelente. Inclusive, nós teremos que encerrar este podcast, talvez. Mas, mas eu acredito que isso é muito válido para, porra, pessoas que não são formadas em medicina dando, né, ensinando receita de remédio, sei lá, alguma coisa desse sentido. Então, a área da educação física ela é tão desvalorizada que faz com que pessoas assim, sem nenhum embasamento teórico, consigam disseminar bobagens pelas redes sociais. Eu vi semana passada uma pessoa que colocou no Instagram, me mandaram inclusive, treino leve. E aí tava lá 5 por mil, tava a mulher. 5 por mil, ela tinha corrido 6 quilômetros, tava lá 29, 50 e poucos, né? E aí, ao ir no Strava dela, é, ela tinha corrido durante 59 minutos, o tempo percorrido. E aí ela foi lá e botou,
né, que ela tinha feito 6 quilômetros para 5 por mil, que era mentira, porque ela correu durante 59 minutos. Esses 6 quilômetros, aliás. E aí as pessoas postam aquilo ali, né? Ela postou com o print do Strava, como se ela tivesse corrido 16 quilômetros para 5 por mil. E de um modo mentiroso, né, cara? Quantas pessoas a gente vê que hoje fazem isso? Pra quê? Isso que é a minha pergunta. Pra que dizer, tipo, treino leve? E aí a frequência também, 160 e poucos, tal, que não é treino leve. Né? As pessoas elas querem se enganar e querem enganar os outros de uma forma assim que a gente vê e dá vergonha mesmo, né, de praticar o mesmo esporte que algumas pessoas que fazem isso. Enfim, dá essa tristeza, né? Porque eu não sei por que que as pessoas mentem dessa forma, igual quanta gente a gente agora tá vendo que corre uma prova, né? E coloca o tempo do Strava. Não, correu um 10 e aí o 10 no Strava fechou 500 metros antes da prova, coloca lá o tempo do Strava. Tipo, corri 35, aí no oficial lá tá 36 e pouco. Não, 35. Aí tu olha o tempo do Strava. Não é o tempo oficial da prova, né? Que mesmo se a prova não tem a medição, mas é o que tem o percurso da prova ali, enfim. Então as pessoas elas estão, né, muito preocupadas com isso, né? Com mostrar para os outros esses números, mostrar o quanto corre, o quanto não corre. Eu acho que tem influenciadores, né, que fazem um trabalho legal, mas tem outros tantos, que é a maioria, que, assim, caíram de paraquedas na corrida, viram que é um nicho que podem trabalhar e dão um monte de desinformação, né? A gente vê esses dias um vídeo polêmico que vários os melhores treinadores do Brasil até se manifestaram, que era uma mulher que, não sei, de uma academia e tal, dizendo que técnica de corrida não serve para nada. Que técnica de corrida, os quenianos não fazem técnica de corrida, não serve para. Assim, mas com base em que todos os atletas profissionais, todos, fazem técnica de corrida. No dia da prova que tu tá lá aquecendo, o pessoal aquece, faz técnica para aquecer, né, faz o coordenativo ali e tal. E uma pessoa que assim, nunca teve um atleta de alto rendimento, nunca provavelmente conviveu com um atleta de alto rendimento, dizendo não. Porque a ciência diz que a técnica de corrida não serve para nada, mas, sabe, pelo amor de Deus, aquela coisa que tu fala assim, não pode ser possível que a gente tá ouvindo isso, né? Coisas que, cara, todos os atletas fazem, é unânime, né, que tem benefícios e tal. E uma pessoa, não sei, acho que a pessoa faz isso às vezes para aparecer, né? E tantos outros, né, que a gente vê também, assim, eu vejo que as pessoas querem tornar a corrida muito, muito cheio de firula, sabe? Porque, em tese, assim, o mais fácil, cara, às vezes tu tem 1 hora disponível no teu dia para treinar. Cara, vai lá e corre. Vai e corre essa 1 hora. Né? Tem um treino de pista, então dentro dessa 1 hora faz lá o teu treino de pista. Mas hoje as pessoas, elas procuram alguma coisa. Não, se tu fizer esses saltos aqui, esses exercícios aqui, isso aqui vai melhorar. E não, cara, se tu pegar essa 1 hora e correr, só correr a 6, 7, 8 por mil, é muito melhor do que essas firulas que inventam, sabe? A gente vê tanto também essa questão de. Nada. Cara, é ruim falar, porque é uma pessoa que faz isso, mas essa questão de tocar o pé no solo, não sei o que, as coisas assim. Putz, cara, manda correr esse povo aí que tá aí vendo essas aulas de como correr. Para mim, não se aprende a correr. Todo mundo sabe correr. Durante o seu treinamento de corrida, tu vai aprimorando, é óbvio. Às vezes cara, tu vai tendo a percepção do teu corpo no decorrer do treinamento. Mas não se aprende a correr. Tipo assim, cara, a mecânica de corrida, se tu pegar eu, Paulinho, mais 10 pessoas e botar uma do lado da outra, todos vão correr diferente. Todos vão correr diferente. Todos têm uma mecânica de corrida que é da pessoa. Olha uma maratona. A gente olha os kenianos. Tem um keniano que corre com o ombro, às vezes assim. O outro com o joelho. O americano corre com o O joelho tudo Conor Mendes, torto. exato. Né? O Kipchoge tem uma corrida perfeita. Aí tem outro keniano que não. E, cara, é assim. Então as pessoas, elas, né, tentam vender isso. Tipo, não, aprenda a correr, tem que correr assim, o ombro assim, o joelho assim. Claro que existem alguns movimentos que podem evitar algumas lesões e tal.
Mas a mecânica de corrida ali, o natural, é de cada um, sabe? A gente tem aqui em Passo Fundo amigos meus até, 2 irmãos que correm. Cara, eles correm, são 2 irmãos, eles correm exatamente igual, tipo, o joelho, o ombro, é o negócio deles. E se tu quiser querer mudar aquilo ali, provavelmente eles vão ter uma performance muito menor se tu querer mexer em joelho, em pé, em braço e tal, do que a performance que eles têm, porque aquilo é natural deles. O que tem que fazer é daquela forma que eles correm, né, tentar que eles tenham uma performance melhor. Mas tá tudo, né, hoje tá tudo invertido, assim, as pessoas preferem tentar achar, né, algo que faça algum milagre. E não, né, cara, a corrida é simples, a corrida é simples. Tem algumas questões, né, no treinamento, eu sempre falo que se tu tá correndo, tá tendo desempenho e não tá lesionando, a tua corrida tá perfeita, não tem o que mexer, é isso. A gente vê quantas atletas, principalmente no feminino, né, nas quenianas, as africanas em geral, uma corrida completamente biomecanicamente equivocada, errada, e tipo assim, cara, tá tendo desempenho, tô correndo em 2:10, 2:12, 2:14, sabe, tipo assim, então não tem mecânica correta de treinamento, mecânica correta de execução da atividade, né? Cada um tem a sua, cada um nasceu, tem uma formação, tem uma forma que veio lá da infância. O Haile sempre falava, né? Todo mundo falava que o Haile tinha uma corrida muito perfeita, com exceção do braço esquerdo, se não me engano, dele, que o braço esquerdo dava uma abridinha a mais do que o direito. E o Haile falava: não, isso é porque quando eu comecei a correr, eu levava os livros do colégio embaixo do braço. Eu ia correndo pro colégio e voltava, e aí eu ficava com os livros ali, então eu aprendi a correr com o braço assim, por isso que meu braço corre mais aberto do que os outros. Então, cada um tem uma experiência, cada um tem um tipo de vivência esportiva que vai levando, né, a pessoa a formar aquela biomecânica da pessoa. É uma coisa que eu vi esses dias também, que tá. Esse negócio que tu falou assim, tá todo mundo tentando inventar a roda, todo mundo tentando inventar uma coisa que é simples. E aí estão os ugandenses, né, mostrando pra gente que o simples dá muito certo, porque ontem eu tava vendo até um vídeo no YouTube sobre o treinamento dos ugandenses, que é tipo assim, cara, eles não fazem nada de novo. Eles só fazem tipo assim, é correr na lomba, é fortalecer sem academia, é fazer treino específico para o que eles estão buscando. É tipo assim, é só o tradicional, é só o natural, é só o normal que eles fazem. Descansar, comer e treinar, é isso, é o básico. E, e às vezes tu vê que a galera começa nessa ideia de modificar as coisas, modificar o treinamento. Aí tem uma questão que assim, ó, eu posso até me incomodar com o que eu vou dizer agora, não no sentido jurídico da coisa, mas me incomodar com pessoas que não entendem ou que vão discutir. E assim, tudo que eu disser aqui, eu falo por mim, tá? Tudo que eu disser neste podcast ou nas minhas redes sociais, que tu achar que tá errado, que tu achar que eu tô falando bosta, que eu tô falando qualquer coisa que não serve para aquilo que a gente está falando aqui, que é o atletismo, tu pode me chamar no direct, tu pode me chamar no inbox, tu pode me chamar e a gente conversar e tu me provar que eu tô errado. Tu pode, com argumentos, sem briga, sem grito, sem nada, olha só, tu tá errado por isso, por isso, isso. Ah, cientificamente, olha aqui, ó, tem esse estudo que mostra isso, isso, isso. A gente pode dialogar, a gente pode conversar, porque eu sou uma pessoa que estou sempre aberta a aprender. Então, assim, se tu tem uma coisa que pode acrescentar na minha vida, por favor, fala para mim, mas não grita comigo, fala comigo de uma maneira normal. E eu vi na rede social esses dias as pessoas, como é que eu vou dizer? Eles estavam crucificando o tal treinamento 80-20, que é o treinamento dos noruegueses, que é o treinamento dos quenianos, que é fazer 80%. Beleza. Eles falam que para o atleta amador, o 80-20, eu até nem concordo com o 80-20 também, mas tipo assim, eles falam que o 80-20 não funciona para o atleta amador, porque o atleta amador muitas vezes corre 3 vezes na semana e corre maratona. Parafraseando o Mano Brown. Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Cara, 3 vezes por semana, se o teu atleta não tem condições de correr 4, 5, 6 vezes por semana, ele não deve correr maratona. Ah, mas ele quer, mas ele não deve. A gente tem que trabalhar esse cara para primeiro ele correr 4 vezes, correr 5 vezes. Ah, mas ele não tem disponibilidade. Então tá, beleza, vamos correr até a meia, vamos correr 10, vamos correr 5, não é demérito para ninguém. Ah, mas o sonho da vida dele é correr uma maratona, então te prepara para isso. Começa a treinar, começa a adaptar a tua vida
para que tu possa chegar nesse objetivo. Ah, mas o cara tem que pegar ônibus e andar 200 horas de ônibus, não consegue. Então ele não deve correr uma maratona, ele pode correr, ele só tem 15 minutos por dia para correr, ele corre esses 15 minutos, seja feliz nesses 15 minutos, mas não busca correr algo que tu não pode te preparar para isso por causa de todos os aspectos lesivos que isso pode causar na tua vida. Então, assim, eu acho que é tão simples, e mais uma vez a gente fala sobre a corrida ser uma coisa tão simples, que se tu não tem como fazer, não faz. Mas não vai fazer pela metade, fazer colocando a tua vida em risco, colocando o teu, sabe, colocando o teu corpo num risco desnecessário, só para postar no Instagram, só para mostrar para os amigos que tu correu uma maratona, que tu correu uma meia, que tu correu um 5, correu 10. Cara, pelo amor de Deus, eu sempre brinco. Acho que o Curtis corre, deve correr, sei lá, desde 2012, 11, sei lá, desde quando tu corre? 9. Desde 2009, eu corro desde 2007. E, cara, o Curtis nunca correu uma maratona e nem tem ideia de correr uma maratona, talvez daqui a 5, 6 Nem anos. quero, nem pretendo. Exato, exato. E tipo assim, o cara é um dos melhores do Brasil, sabe? O Bolt nunca quis correr uma maratona, ele foi o melhor do mundo, claro que é velocidade, beleza? Mas tipo assim, sabe? Mas ele é E aí, melhor do que. É que as pessoas elas acham que correr uma maratona se transforma em alguém melhor do que os outros, né? É essa a questão. então assim, cara, tipo assim, cara, eu corri uma maratona na minha vida, vou correr outra talvez, vou correr mais 2, 3 maratonas, mas isso não me faz melhor do que absolutamente ninguém, sabe? Eu corro porque eu gosto de treinar todo dia, eu gosto de estar lá fazendo. E assim, então, pá, dá uma segurada nessas mentiras na rede social, pelo amor de Deus. Mas isso que tu falou dos ugandenses que fazem o simples, cara, não é os ugandenses. São todos atletas, né? Eu boto todos, né? Claro, mas assim, a grande maioria dos atletas de alto rendimento fazem isso, cara. É o simples, é ir lá na pista, fazer os tiros, né, descansar. Alguns fazem fortalecimento, outros já não fazem. A questão da alimentação é o simples também. É o simples, cara. Alguns usam alguns suplementos, tem muitos que nem usam suplemento e tal. E é isso. É comer, dormir, treinar. Isso aqui, né? Hoje, nossa, o brasileiro, ele quer inovar, né? Então, ele quer fazer alguma coisa diferente. Ah, não, tem que fazer isso, que senão você não é um corredor. E então é complicado, né? Igual eu vi um vídeo ontem do. Foi até. Eu não sei se foi irônico aquele vídeo ou não, né? Mas um cara mostrou como o Collor Mendes corre, né? Com o joelho. E ele falou assim: não, se ele fizer esse exercício aqui, ele vai correr 2:03. E daí ele mostra um exercício ali, uma prancha, um troço assim. E daí, tipo, um vídeo sério, assim. Ele fala: não, porque se ele fazer isso aqui, tá. Daí acaba o vídeo. Daí fui ver os comentários e os caras, tipo assim, ah, querido, tu sabe mais que o treinador do cara que fez ele correr 2:04. E eu assim, ah, com certeza, ele fazer esse exercício, ele vai correr 2:13, ignorando tudo, todo o treinamento, né? Tudo que ele fez pra correr 2:04. E aí tem esses oportunistas, né, que falam, ah, não, se ele fizer isso, ele vai correr 2:13. Mas, cara, se o cara tivesse a propriedade pra falar, né, as pessoas, ah, não, ó, já tem um atleta ali, já. Mas um cara caiu de paraquedas, sei lá, falando, não, se fazia esse exercício, como se esse exercício fosse assim, um salvador. E se o Conor Mendes correu o 12:04 com aquele joelho ali, cara, deixa o joelho do cara, né? Tipo, é o menor dos problemas, esse. Mas não, tem que ter uma corrida perfeita, tem que ser biomecanicamente bonito de assistir. É óbvio que não, né? Deu certo pra ele e tá ótimo, né? Então, é isso que a gente vive, né? Nessa era que sempre tem que alguma coisa ser corrigida, nada tá bom, nada tá certo. Mas isso com certeza é uma consequência da rede social, né? Que as pessoas sempre têm uma propriedade para falar, especialistas em tudo para falar, né? Especialistas em corrida, especialistas em organização de evento e tal. Então, a gente tem que ter muita paciência nesse mundo que a gente vive, porque não tá fácil, né? Não tá fácil. Eu acho que eu gostaria de deixar uma reflexão para todo mundo que nos escuta aqui, que nos vê. Sinceramente, do fundo do coraçãozinho de vocês, se a metodologia de treinamento brasileira, se a metodologia da rede social, se a metodologia que a gente está vendo todos os dias, do fortalecimento, da pauleira, do tudo que se fala na rede social, se ele tivesse dando certo, será que nós não teríamos mais atletas de alto rendimento estando no pódio das grandes maratonas do mundo? Ah, tem a questão social, tem não sei o que, tem não sei o que, beleza. Quênia, Etiópia, sabe? Tem muito mais gente correndo. Claro, tem muito mais gente correndo, beleza. Mas então, assim, vocês acham que a metodologia de treinamento brasileira ela tá realmente dando certo?
tendo em vista que talvez o nosso último grande atleta nacional foi o Marilson, e quanto tempo faz que o Marilson bateu, né, ganhou 2 vezes em Nova York, nós tivemos o Luiz Antônio, nós tivemos o Vanderlei Cordeiro, nós tivemos o O Ronaldo da último foi o Costa, Danielzinho, né? mas eu não coloco o Danielzinho na minha lista porque eu não sei se ele estava É, limpo ou não. sim, né? Mas Então, o Marilson em nunca foi pego, o tese, Vanderlei nunca foi pego, sim. o Ronaldo da Costa nunca foi pego, a própria Carmen de Oliveira nunca foi pega. Então, assim, eu acho que o Luiz Antônio, esses caras todos, assim, que foram grandes atletas que o Brasil teve, o próprio Paulo Paula, agora é o último remanescente, como ele próprio falou, com 46 anos, 44 anos lá, estando no Campeonato Mundial, uma vergonha para o Brasil, é nas palavras dele, né? Então, assim, será que essa metodologia da pauleira, será que essa metodologia do fortalecimento, será que essa metodologia de tudo que a gente está fazendo na rede social, que a gente está vendo na rede social, ela realmente está certa ou a gente não tem que refletir um pouco mais e pensar o que está dando lá fora lá certo, está dando certo lá fora e usar para a gente aqui? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser pensada, mas aí é que dá um problema. As pessoas têm preguiça de pensar nas coisas, né? Esse é um assunto difícil, né, de falar, porque eu acho que vem muito de descobrir talentos e a gente peca muito nisso, sabe? Porque, queira ou não queira, esses caras que tu citou foram, né, talentos absurdos que foram descobertos. Hoje se descobre, mas por N motivos, às vezes essa molecada e tal não segue, né? Ou cai na mão de alguém ali que também não tem condições de dar o suporte e tal. Muitos motivos, mas sim, né? A gente vê que a Europa e os Estados Unidos estão muito à frente, né? E a África, no caso, também. Que a África, né, tá com essa polêmica de muita gente caindo no doping e tal. Mas óbvio que é um celeiro, né? As pessoas com talento excepcional e assim, geneticamente, né? O corpo ali para as grandes distâncias, algo já que é bem. Eles têm essa vantagem, mas a gente vê que é difícil, igual, cara, criticar o sistema norueguês hoje, né? Como é que vai criticar, cara? Né, um exemplo agora prático, um português que corria 1,46 do 800, foi na mão do pai do Ingebrigtsen, correu agora 27,53 no 10 mil. O cara foi semifinalista do 1.500, correu 3,31. O cara correndo absurdamente com o sistema norueguês, que em Portugal não estava correndo tanto como né, tá correndo agora. Foi o pai do Ingebrigtsen. Esses dias ele participou, esse atleta, de um podcast e falou, cara, eu treino menos, em menos intensidade do que eu treinava em Portugal. E corro muito melhor do que eu corria. Menos intensidade, com base, né, muito no sangue, né, com medição de lactato. E aí, o que tu come? Cara, eu como depois dos treinos cereal com chocolate, tarará. Aí tu vê, cara, é a metodologia, entendeu? Não é assim, o que que tu faz, né? Porque nesse podcast começaram a indagar ele, mas o que que vocês fazem diferente? Ele falou, cara, eu treino menos intenso do que eu treinava, faço maior volume, né? Sempre muito cuidadoso com não passar do ponto de ser treinos mais fortes do que deveria. E como que eu. Cara, ele não come nem fruta. Ele falou, fruta eu não como. Então, um negócio que eu não gosto de comer fruta é cereal, chocolate e proteína e tararã, carboidrato. Então, assim, não tem, sabe, um segredo, né? Porque hoje a gente tem essa questão nossa aqui também do Brasil, da questão de nutricionista, né? Que o nutricionista, ele quer descobrir também. Cara, se tu não comer aquele pão, ou se tu não comer 500 gramas de massa na noite anterior, tu não vai ter energia pra, sabe? E aí a gente vê, se fosse assim, a questão do carboidrato, é óbvio que é importante, não tô dizendo que não. Mas se fosse assim, se não comer um pão antes da prova, se fosse realmente verdadeiro, a gente veria todos os maratonistas da elite com pão, né? Aquecendo na largada ali, tipo, antes de largar com pão ali, tira do bolso e come, a gente não vê ninguém, né? Então são algumas teorias que às vezes as pessoas não são do mundo da corrida, elas confundem, né, de outros esportes, que a gente vê muito, né, essa confusão, assim, entre a corrida. Às vezes a pessoa nunca foi numa pista de atletismo profissional, não sabe o que o atleta passa, não sabe como que é um treinamento, não sabe, né, como que é uma sessão de tiro intensa. E aí
faz uma dieta mirabolante, né? E não tem como, né? Não tem como. Pra te dar um exemplo, uma vez, cara, uma nutricionista falou que eu tinha que comer bolacha de água e sal no meio dos tiros, na pausa. Eu assim, como é que eu vou fazer isso, cara? Tipo, né? Eu vou levar um pacote de bolacha de água e sal no meio dos tiros, tipo, na pausa, como aqui. Cara, não tem como, assim. Talvez, na teoria, isso não, o carboidrato ali e tal. Mas, cara, na prática não existe como, né? Existe essa confusão, assim. Enfim, igual o gel, o pessoal usando gel para correr 5 quilômetros. Cara, meu Deus do céu, né? A gente vê cada coisa que a gente fica assim, não dá. E vai explicar pra pessoa, daí nem adianta, né? Eu sou um que cara, chegou um ponto assim que eu não perco meu tempo, não gasto minha energia às vezes explicando essas coisas para as pessoas, porque às vezes tu não vai conseguir mudar, né? A pessoa que usa um gel para correr 5 quilômetros, para correr 10. A minha opinião não vai mudar o que ela pensa, e aí às vezes ela vai ficar brava comigo, e aí, então tipo, chega num ponto que é melhor às vezes tu guardar pra ti esses teus pensamentos e conhecimentos do que expor e aí criar às vezes, né, uma inimizade, criar uma discussão ali que tu sabe que tá certo, mas a pessoa não quer se convencer que o fulano, o ciclano lá falou, e aí a gente acaba nessas opiniões nossas guardando e aí trazendo aqui, né, no podcast, que é onde a gente está expondo essas nossas revoltas. Eu acho que a gente tá bastante revoltado hoje com as coisas, mas eu acho que é só expor algumas coisas que a gente pensa, e geralmente nossos episódios que a gente divaga mais do que a gente traz, do que a gente traz mais informações, assim, eles são mais escutados, são mais compartilhados. Mas eu acho que assim, tudo tem um contexto, né? Não é uma única coisa que vai fazer tudo dar certo e não é uma única coisa que vai fazer tudo dar errado. Que o que a gente já falou aqui, tipo assim, cara, se na véspera da prova, se tu tá bem treinado, se tu se alimentou bem durante todo o ciclo, se tu comeu, se tu bebeu água durante todo o ciclo, cara, se na véspera da prova tu, sei lá, não conseguiu dormir por algum motivo que teve, no outro dia tu vai correr bem, não precisa ficar surpreso com isso, porque tudo já estava pronto para tu correr bem. Assim como se tu não fez um bom ciclo de treinamento, assim como se tu não comeu bem, se tu não se hidratou bem durante o período de treinamento, não adianta na véspera da prova tu dormir 14 horas que não vai acontecer nada, tu vai correr mal pra cacete, sabe? Tipo assim, é um contexto, não é um dia que muda tudo, é o dia a dia, é tá ali, é fazendo, é repetindo e fazendo. Então essas coisas, as pessoas têm que entender, principalmente que a corrida não existe magia. Na corrida não existe nenhuma fórmula mágica. Tu não vai melhorar exponencialmente do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Então, assim, tu vai melhorando dia a dia, tu vai melhorando, né? Treino a treino, tu vai melhorando. Assim, e aí voltando àquela questão que a gente falou antes sobre Strava, sobre coisas nesse sentido. Cara, se tu corre todos os dias da tua vida, se tu corre com uma frequência cardíaca média de, sei lá, 140, 145 durante as rodagens leves, se tu estiver correndo, né, em condições normais, estou dizendo assim, tu corre todo dia naquele mesmo ritmo, naquela mesma intensidade e naquela mesma naquela mesma frequência cardíaca. Se um outro dia tu correr numa velocidade muito mais rápida, com a mesma frequência cardíaca que tu tá correndo nos últimos treinos, cara, tá errado. Não te engana, não mudou do dia para noite, não acordou hoje com a frequência cardíaca mais baixa, sabe? O relógio marcou errado, o frequenciamento marcou errado, a distância está errada, alguma coisa está errada, não está certo. Tu não pode se basear em dados o tempo inteiro se tu tem uma linha sequencial que te mostra uma coisa e tu vai, né, simplesmente num dia, acordei hoje, sempre rodei a 150, hoje acordei, rodei a 130 mais rápido. Pensa. Algo que eu já disse em outros episódios, mas que é muito importante as pessoas ter essa percepção. Cara, eu no título mais importante da minha carreira, que foi quando eu ganhei o Sul-Americano em 2022, é o que me marcou, assim, eu corri, acho que na sexta-feira, sexta-feira, e no sábado eu fiz um treino que me senti muito mal, cara, assim, muito mal, foi um treino difícil, sabe?
E era o último treino mais rápido antes da prova. E é aquela coisa, assim, fiz tudo que tinha para fazer durante o período, né, a preparação, e não é um treino que vai definir se você vai correr bem ou não vai correr bem. Então, aquele treino eu lembro que não me senti tão bem no treino, assim, eu acho que saiu o treino, mas era para ser mais confortável, foi um pouco difícil. Mas deletei, por quê? Porque tinha feito toda a preparação do jeito que tinha que fazer, me preparei do jeito que tinha que me preparar, e aí cheguei super bem no dia da prova, né, corri bem, e então é isso, as pessoas têm que entender que às vezes também é um treino anterior, né, porque cada são dias e dias, sabe, nosso corpo. Pô, treino desde 2009, né, treinando assim exigindo do corpo há muitos e muitos anos. E tem sessões de treino que a gente não entende, cara. A gente não entende por que foi tão difícil. A gente não entende, às vezes, igual, cara, sábado tinha uma sessão de treino que, em tese, era pra ser um treino fácil. Foi muito difícil, mas muito, 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 muito difícil. E aí, às vezes, cara, é um cansaço, entendeu? Foi um cansaço. Dirigi um dia antes, né? Vim de Porto Alegre pra Passo Fundo, saí um pouco da minha rotina e tal. Mas, cara, aquilo ali aconteceu, treino e tal, e deleta. Tipo, vamos se preparar para o próximo, vamos descansar. Pô, provavelmente seja cansaço, sim. Então vamos descansar, vamos comer bem. E daí hoje já tinha outro treino, já foi uma sensação muito diferente depois de 3 dias, sabe? Mas é isso. Não dá pra achar que o mundo acabou por causa de um treino. E também não dá pra achar que vai ser tudo perfeito porque um treino saiu bem. Né? É isso aí. A gente falou, cara, é uma construção. Né? Eu sempre digo uma escada, cara, que você tem que ir degrau por degrau. É chato, às vezes, ir degrau por degrau. É chato, cara. É muito chato, às vezes. Né? Tu subir degrau por degrau, ter paciência, com calma. Mas se tu pular do degrau quinto pro 10º, naquele momento ali tu vai estar feliz. Mas daqui um tempo, a consequência de tu pular aqueles degraus ali vai vir. E eu não falo isso, tô chutando. Cara, já vi muitos e muitos e muitos casos de pessoas que às vezes começam, né, treinar ou treinam já há algum tempo e fazem essa evolução muito rápida. Né? Então elas pulam esses degraus que são importantes e aí depois vem uma consequência. E a maioria das consequências é desistir, é parar. Porque daí machucou, machuca, machuca, machuca. Porque óbvio que o corpo não está preparado para aquela intensidade, às vezes que a pessoa está treinando. E a pessoa chega a um ponto que ela não aguenta mais machucar, não sabe mais o que fazer e desiste do esporte, cara. Muita gente, assim, eu vi, eu presenciei. Muita gente boa, muito talento, que, né, faz um resultado muito rápido e aí depois, nossa, é o talento do Brasil, cara. Bah, aquela pessoa ali é quem vai deslanchar. E aí, do nada, né, não consegue mais fazer resultado, não consegue, não consegue, machuca, machuca, a pessoa some, e aí a gente vai ver desistiu do esporte e tal, né? Por causa disso. Eu acho mais importante, às vezes, a pessoa não fazer um resultado tão expressivo, mas ter essa consistência, né, que se pode transformar num resultado expressivo futuramente, do que, às vezes, meteoricamente, a pessoa fazer um baita de um resultado e subir. Daí a gente, é igual, queira ou não queira, né, a gente não sabe se o Daniel estava ou não usando algo antes, mas, né, com ele aconteceu isso, né? Foi uma evolução muito rápida ali, saiu, né, fez as marcas é, bizarras na maratona, e daí, infelizmente, caiu no antidoping e, né, essa consequência ela veio, né, da maneira pior possível, que é você ser, né, suspenso por vários e vários anos do esporte, da tua profissão. Exatamente. A gente já tá com um episódio pesado, né? Já tá com um episódio na qual a gente trouxe muitos desabafos. Talvez por a gente ter tido só um episódio nas últimas 2 semanas, a gente tava com muita coisa guardada, muito rancor guardado nesses coraçõezinhos aqui. Mas tem uma coisa que até a gente comentou, combinou na. Combinou não, mas a gente falou sobre na semana passada que a gente nunca leu, né, os comentários da nossa querida audiência que sempre está ali comentando os nossos vídeos ali, sempre tem 1, 2, 3 comentários ali. Então, para incentivar que a galera comente nos nossos episódios aqui, quem vê no YouTube, quem vê no Spotify, dá para combinar, dá para comentar em ambos. Então, assim, eu vou ler aqui os comentários dos últimos 3, 4 episódios no YouTube aqui, vou ler os últimos comentários aqui no Spotify, e aí pedindo, né, para que vocês, se vocês gostarem, se vocês contraponham, se vocês querem dar ideia, comentem ali para a gente poder também ler aqui, falar e também gerar pauta para a gente debater aqui durante os próximos episódios. Fechou? Eu vou dar uma lida aqui.
no que rolou nos últimos comentários aqui, ó. No Spotify, tá? O Fabiano Argenta, que é um nosso ouvintaço aí, tá sempre ouvindo a gente, já comentou aqui: bela iniciativa, Curtis Paulinho, que bom esse espaço para falar de atletismo de forma descontraída com quem mais entende do assunto. Quem mais aqui? A SR Cadói, muito bom, parabéns, sucesso por mais podcasts sobre corrida. Essa SR Cadói também comentou em um outro vídeo, muito bom episódio. Já ouviram falar do desafio 1.6K de Sorocaba? Esse prova caberia em Porto Alegre, talvez terminando na pista. Abraços. Essa eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar dessa prova aí? Também não conheço. Vamos dar uma pesquisada. O Alisson Oliveira, mais de 50 minutos na companhia de vocês, gurizada. Confissão sobre a última pauta. É muito prazeroso vencer o Leão do Strava nas provas. O Eric. O Eric colocou, usei. Agora que eu entendi o comentário, muito bom. Usei muito o Map My Run e meu time de 50 laps. Usei também muito. Eu também usei muito. A minha mãe comentou aqui, adorei, vocês são muito bons, mas aí ela é suspeita para falar, né? Eu não vou acreditar no que ela disse. Aqui, ó, o Bruno Ribeiro com Y. Quando solicitei a alteração de distância em fevereiro, confirmaram a troca. Eu acho que era sobre o episódio da Maratona de Porto Alegre. Alisson Oliveira só comentou uns carinhas correndo aqui no outro episódio. E a Ju de Paula comentou aqui, excelente episódio também no Spotify. No YouTube nós temos um grande comentarista aqui no nosso canal. Olhei aqui, acho que os últimos 5 vídeos aqui. O Jesus Maciel comentou, sempre comenta uns bonequinhos correndo uma bandeirinha. Então, um abraço pro Jesus aí. Todos os nossos vídeos ele tem um comentáriozinho dele ali com os 2 bonequinhos e a bandeirinha, muito bom. Aí aqui também o Jorge Ferrari Freitas sempre comenta aqui nos nossos episódios. E aqui tem um negócio bem interessante, acho que a gente podia dar uma pesquisada nesse negócio que ele comentou aqui, ó. Vamos ver aqui. Lembre que a Maratona de Berlim paga um incentivo, entre aspas, para determinados atletas para participarem da prova, assim, os cachês, né, que a gente sempre fala que eles pagam, né, para trazer os atletas de altíssimo rendimento. E ele comentou um negócio bem legal aqui, que foi sobre o Mundial. Ray Benjamin travou porque foi para a balada na noite anterior. Os Estados Unidos tinham sido desclassificados, e após a readmissão da equipe na final do revezamento, chamaram ele para concluir. Mas aí, temos que apurar essa informação aí, daqui a pouco o Ray Benjamin já tinha sido dispensado já e voltou. O Jorge Ferrari também comentando aqui em outros tantos vídeos aqui, o Jesus Maciel, sempre nosso parceiro aqui comentando também. E o Lucas GRR0 comentou os melhores. Muito obrigado, Lucas. Esse aí não é da família, da tua família, não sei se é, na minha não é. Não conheço. Então esse aí a gente pode levar melhor em consideração aqui. E o Jorge também comentou aqui, ó. Os relógios fazem a predição baseadas nos últimos treinos e mostra o tempo aproximado para o dia que tu tá vendo. Guilherme faz o seguinte: sai para correr 5 km amanhã e vê quanto o Garmin prevê. Não sei se vai ser muito diferente. Se você fizer um ciclo para performar nos 5 km ao longo das semanas de treinamento, o Garmin vai chegar bem perto. Pois é, o meu Garmin não adianta, cara. Igual hoje fiz 7 tiros de 1000 num ritmo que, né, é forte e, cara, a previsão é 16:33 no 5, 34:55 no 10. Então, não sei, eu tô achando que é porque eu faço os treinos de pista na modalidade atletismo. Se alguém souber, né, nos responda. Porque, claro, tem o corrida e tem o atletismo que eu configurei para fazer os tiros na pista. Então acho que seja isso, porque o corrida normalmente são rodagens mais leves que eu faço. E o atletismo são, né, ou os fartlek ou os treinos de pista. Pode ser isso, que daí ele dá essa previsão aqui de, né, 16:33 no 5, 34:55 no 10. Para encerrar, hoje nós temos o nosso episódio 42, em homenagem aos maratonistas. Parabenizamos todos que já completaram uma maratona, inclusive o Paulinho. E eu queria perguntar pro Paulinho, cara, qual que é a parte mais difícil de correr uma maratona? Uns dizem que é depois do 30, uns dizem que é depois do 35, né? Eu queria que tu dissesse, pela tua experiência, o que é o mais difícil da maratona? Eu acho que o mais difícil da maratona não é a maratona, né? O mais difícil da maratona é treinar para ela. Eu acho que
aqueles 3 meses ali pré-prova, 3, 4 meses antes da prova ali, eles são de muito abrir mão de muita coisa, rodar muito, descansar muito, tratar das lesõezinhas que vão aparecendo ali no dia a dia. Eu acho que isso é o mais complexo. Mas falando da prova em específico, do dia da prova, até tem um episódio bem legal que a gente fala sobre, né, a minha primeira maratona. Não sei qual é o número do episódio, mas dá uma pesquisadinha aí que vocês vão achar. Que, cara, para mim, depois do 34, entre o 34 e o 38, para ser mais específico ali, esses 4 quilômetros ali foram os mais difíceis para mim da maratona, foram os quilômetros que eu vinha rodando numa intensidade ali até o 34 que estava muito fácil, assim, dentro, né, do confortável, desconfortável que a maratona exige da gente. E depois do 34 a coisa foi bem complexa, assim, do 34 ao 38, e daí depois do 38 a coisa começou, acho que a aliviar, porque estava chegando, sabe? A cabeça vai ajudando também a melhorar, mas assim, entre o 34 e o 38, para mim, foi a grande dificuldade. Não quebrou tanto assim, a questão é a dificuldade de tu conseguir se manter na mesma intensidade que tu vinha correndo até ali, com muito mais sofrimento. É isso que aconteceu para mim, né? Então, a galera pode deixar nos comentários aí também o que achou, né, de onde foi o ponto mais difícil das suas maratonas aí que correram. Eu sempre, né, eu nunca corri uma maratona, mas eu vejo que na maioria das outras provas de pista, quando você faz, né, um bom treinamento, uma boa preparação, normalmente aquele palpite que você tem ali para correr, ele se confirma, né? Tipo, tá preparado para correr tanto. Até o 10 quilômetros, porque é algo que você chegando bem no dia, não vai ter uma surpresa. E eu vejo que a meia também não tanto, mas a maratona é algo muito peculiar, né? Porque tantos e tantos atletas que a gente vê que fizeram uma baita preparação e, cara, quebram, né? Em algum quilômetro quebram, cara, sentiu no 21, sentiu no 30, no 35. É algo que acho que foge, né, de uma tendência, assim. A maratona pode ter uma surpresa absurda, como teve no Mundial ali, a terceira colocada, uma uruguaia, né, que não era esperado. Eu acho que a maratona tem essa questão, né, que pode acontecer de tudo. O cara tem a dor de barriga, que acontece tanto, né, o cara tem cãibra. É muito difícil, né, eu acho que correr uma maratona sem nenhum percalço. E a gente vê, né, nos profissionais, né, na elite da elite, é um cara que tem 56 uma meia e que não consegue, tipo assim, não consegue aspas, né, mas correr semelhante numa maratona, né? Que é o Kiplimo, que correu 2:02, que é um baita tempo, mas pela meia dele a gente vê que não é tão simples tu pegar e fazer uma conta, assim, porque a gente faz, né, a conta do 5 pro 10, que, o 5 tu dobra e bota um minuto, é o que vai dar no 10. Eu tava pensando realmente, porque o Cheptegei, ele tem 12:35. Se tu dobrar isso, dá 25, né? 25:10. E se tu botar um minuto, dá 26:10. 26:11, o recorde mundial. Então, o 5 pro 10 dessa conta, ela é muito certeira, assim. É difícil fugir muito. E na maratona não tem conta, né, cara? Tu pode correr a A meia pra quando tu maratona quiser, que não tem assim, tipo, se ele correu a meia pra isso, vai correr a maratona pra isso. Normalmente a gente erra, né, esses palpites. a maratona ela varia, e aí tem uma questão bem importante, né, que a maratona, assim, né, a grosso modo falando, ela varia muito, assim, dependendo do status, do nível do atleta, entre 8 e 12 segundos por quilômetro, né, da meia maratona, da marca que a pessoa tem na meia maratona. Então, assim, e a diferença que faz, né, em 42 quilômetros, esses 4 segundos desse padrão aí, já que tu coloca, tipo assim, são 168 segundos, que pode variar dentro de uma conta que a gente tenta fazer para aproximar ali, que já são ali quase 3 minutos de diferença, né? Então, assim, é bem complexa. A conta da maratona, ela não é muito simples, até porque cada organismo reage de uma forma, cada pessoa reage de uma forma. Então, assim, às vezes a pessoa treina muito bem, tá tudo certo. E assim, maratona é muito tempo correndo, é muito tempo de exposição ao exercício. Até a cabeça, tipo, cansa às vezes de estar correndo. Tu nem tá tão mal assim, tu tá com as pernas bem, tá tudo respondendo, mas simplesmente tu enche o saco daquilo que tu tá fazendo, sabe? É muito tempo de exposição ao exercício. Então, é complexo, não é uma coisa muito simples. Maratona, sempre quando me perguntam os alunos, eu quero correr maratona, eu sempre falo, maratona é outra pegada, não adianta, é outra questão. Então é isso, mais ou menos por aí.
Eu acho que vamos encerrando esse episódio, já estamos com 1 minuto e 10 quase de episódio aqui falando Uma e hora. pelo menos agora aliviou um pouco o clima, né, do meio para cá do episódio, a gente estava muito pesado. Tomara que a galera já tenha esquecido de tudo que a gente falou ou não, ou lembre do que a gente falou, mas semana que vem a gente vê como é que repercutiu e vamos seguir com este podcast no episódio 43. É isso. Mais um episódio. Voltamos semana que vem. Desejar um abraço para todos que escutaram até aqui, nossos ouvintes fiéis e os outros que estão chegando. E boa semana para todo mundo, bons treinamentos. E vamos falando até a semana que vem. Tchau!